Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano, a Bíblia responderá. As I have said this morning, Não existe trindade na Bíblia. Trinity as a word in English is a coined word coming from two different words. A palavra trindade, ela é uma palavra composta de duas outras palavras diferentes. They are coming from the words tri, which means three, and unity, which means Unidade. unidade. So, triunity is the root word of the word Trinity that they are using in the Catholic Church. Aí essa palavra ela é um combinado de duas palavras, do prefixo tri, que significa três, juntamente com a palavra unidade, indade, unidade. Juntou tri com unidade, deu trindade, que é um termo muito utilizado pela Igreja Católica. Let us ask the Catholic Church, what do they mean by Trinity? Então a gente vai perguntar para a Igreja Católica o que eles querem dizer com trindade. Let us read their book to find their answer. I do not listen to people or to priests. I listen to the official books of the Catholic Church because they are approved by the Pope in Rome. That's why they were printed with ecclesiastical permission, bearing the words nihil obstat imprimatur. Na verdade, a gente vai perguntar diretamente para os livros da Igreja Católica, porque eu não acredito em gente que fala da Igreja Católica, seja padre, seja bispo. Eu quero saber diretamente das autoridades católicas, porque, na verdade, os livros, as publicações católicas, elas foram aprovadas pelas autoridades eclesiásticas de Roma e etc. Então, vamos pesquisar diretamente dessa fonte oficial lá em Roma, não é? Que é a Igreja Católica, as autoridades, então. They have the word nihil obstat imprimatur. Eles têm essa palavra nihil obstat imprimatur, que deve ser algo latim. When a book carries with it the word nihil obstat of somebody and imprimatur of somebody, it is an official Catholic faith. Então, quando esses livros eles têm esse selo imprimatur, ou nihil obstat em latim, quando tem esse selo, essa coisa, mostra que ele é oficialmente reconhecido pela Igreja Católica. I am going to read a book with a nihil obstat and imprimatur of the Catholic Church. Então nós vamos ler um livro que contém esse selo imprimatur, nihil obstat, que nihil obstat ou algo assim, que mostra que é oficial. The book is The Faith of Our Fathers. The Faith of Our Fathers, page 1. Justamente, o livro da Igreja Católica chamado A Fé de Nossos Pais, logo na página 1, We read the first doctrine of the Catholic Church is the Blessed Trinity. And it reads, I will read. The Catholic Church teaches that there is but one God who is infinite in knowledge, in power, in goodness, and in every other perfection, who created all things by his omnipotence and governs them by his providence. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal with each other. That is the doctrine of the Trinity in the Catholic Church. Então, nesse livro A Fé de Nossos Pais, da Igreja Católica, logo na página 1, capítulo 1, a primeira doutrina deles é a Trindade abençoada, ou a Santíssima Trindade. Eles falam de diversas doutrinas, essa primeirona aí é a Santíssima Trindade, que diz assim: a Igreja Católica ensina que existe apenas um Deus, que é infinito em sabedoria, em poder, em bondade e em qualquer outra perfeição, que criou todas as coisas através da sua onipotência e governa todas as coisas por sua providência. Neste um Deus, existem três diferentes pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são perfeitamente iguais.
That is the doctrine of the Catholic Church. There are three persons, but they are perfectly equal with each other. São três pessoas, três entidades compondo a Trindade que são perfeitamente iguais. Essa é a doutrina da Igreja Católica. And that is wrong. Que é errada. Por quê? E por quê? If we read the Bible, it is true that there are three persons being mentioned in the Bible. The Father, the Word, the Son, and the Holy Spirit. It is true that there are three. Se nós lemos mesmo a Bíblia, nós sabemos sim que há essas três pessoas, ou três entidades, enfim, Deus, o Pai, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sem dúvida nenhuma, isso consta na Bíblia. And to prove that, vamos ler. Para provar isso, vamos ler. 28:19, Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. So we can read the name of the three persons in this verse. There are really three: the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nós lemos então que eles existem mesmo, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, neste versículo ali mencionados. But the question is, are they perfectly equal? Mas a pergunta é, será que eles são perfeitamente iguais, no mesmo nível? Vamos ler. Vamos ler. In the book of John, chapter 14, verse 28, it says, João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse? Vou e voltarei a vós. Se me amasseis, alegrai-vos de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. the Lord Jesus Christ said, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai. Por quê? O Pai é maior do que eu. Are they perfectly equal? Jesus Cristo disse tão claramente, se alegrem que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Só aí a gente pergunta, eles são perfeitamente iguais em nível? Sim ou não? Não. Não. O Pai é maior Que o Filho. sobre O Filho. o Filho. But how about the Holy Spirit? Então aí já se especifica que o Pai é maior do que o Filho, não é? Superior. Agora, e o Espírito Santo? Is the Father greater than the Holy Spirit also? O Pai é maior que o Espírito Santo também? Vamos ler. 10:29. João. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. It means that He is greater also than the Holy Spirit. Meu Pai é maior do que todos. Isso significa que Ele é maior também do que o Espírito Santo. Now, if we are going to believe the Catholic priest and the Catholic Pope about the doctrine of the Trinity, we will not believe in the Bible. Agora, se a gente for acreditar nessa doutrina da Trindade, que eles são perfeitamente iguais, a gente já não está acreditando na Bíblia, já furou aí, certo? Because the Bible tells us that the Father is greater than the Son and even greater than everybody, including the Holy Spirit. Porque a Bíblia nos diz que o Pai é maior do que o Filho e maior do que todos, incluindo o Espírito Santo. Vamos ler outra prova. Outra prova. Vamos ler. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. O homem é cabeça da mulher. Who is higher? O homem é o cabeça da mulher. Nesse caso, quem é superior nesse sentido? In your belief, Na sua crença. which of you
a husband and wife team, which of you is higher in authority? E em termos de marido e mulher, vamos pensar marido e mulher, né? Em termos de autoridade, assim, não tem? Quem é maior, quem é superior, o marido ou a mulher? In the Americas now they believe that they are both the same. They are equal. Nas Américas, não é? Aqui no mundo moderno, as pessoas estão acreditando que eles são idênticos, são iguais, não é? Homem e mulher tudo igual. But if we are going to take the teachings of the Bible, the husband is higher in authority in God's name than the wife. Só que se a gente for pensar em termos bíblicos, o marido é mais alto, sim, é superior em autoridade à esposa, à mulher. Do not get mad at me, you ladies here. Moças e mulheres, enfim, senhoras, não fiquem nervosas comigo por estar falando isso aqui hoje. I just want to teach you the truth in the Bible. Eu estou ensinando a verdade da Bíblia, não é? Vamos pensar nisso espiritualmente. I am not diminishing your Eu prestige. não estou diminuindo o prestígio das mulheres. But you have to accept this fact. Vamos ler. Mas vocês têm que aceitar esse fato, biblicamente. Vamos ler. 1 Timoteo 2, 11 até 14. 1 Timóteo 2:11. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. That is clear. Isso é verdade. The Apostle Paul said in verse 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. In Spanish it says, la mujer aprenda callando con todo sujeción. Porque no permito a una mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el varón, sino estar reposada. Porque Adán fue formado primero, luego Eva. Y Adán no fue engañado, sin la mujer fue engañada en la rebelión. You see, this is not my own teachings. It is the teachings of God written by the apostles in the Bible. That in authority, the husband is of higher authority than the wife. Do not get me wrong, sisters. Mulheres, irmãs, mulheres, não me interpretem mal. Isso não é pensamento meu nem ensinamento meu. Nós estamos lendo o que a Bíblia diz, estamos entendendo isso biblicamente, que foi palavras de Deus, no caso ali, escritas pelo apóstolo Paulo. Nós vamos entender um pouquinho melhor. It is the name of the Father that is being given lawfully to the child. E normalmente para a criança, né, o último nome, o nome importante ali, vem da parte do pai, não vem? Normalmente fica aquele sobrenome predominante. It is also the way of God. Essa é a maneira também de Deus. The way of God is to call the sons or the children in the name of the father, not on the mother's side. Normalmente, Deus também ensina dessa forma, não é? As crianças, os filhos, devem ser chamados pelo nome do pai, né? A família é pelo nome do pai. Não é geralmente pelo nome da mãe. Vamos provar. Lucas, capítulo 3. Lucas 3:23. Ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, filho de Eli. 24. Eli de Matate. Matate. De Levi. Matate de Levi. Levi de Melqui. Melqui de Janai. Sim. Janai de José. So, if you are going to get the idea on the Bible, the family is traced
towards the father's side, not the mother's side. Se a gente pegar o jeito da Bíblia, né? Fulano, filho de não sei quem, filho de Levi, não sei que lá, filho de Melque, Melque de Janai. Geralmente é o sobrenome do pai, não é? Fica o sobrenome do lado da família paterna. Just like when the Apostle Peter was called by the Lord Jesus Christ, Matthew 16:17, it says. Como Pedro também ele foi chamado, não é, por Jesus. Vamos ver o que Jesus disse em Mateus 16:17. Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. The Lord Jesus Christ called Simon Peter, he called him Simão Barjonas, meaning Simão, filho de Jonas. O Simão Pedro, Barjonas in Aramaic and in Hebrew means Bar means filho. Interessante. Simão Barjonas, que era o Simão Pedro, Barjonas significa filho de Jonas, porque Bar, na antiga língua aramaica, significava filho. Barjonas significa filho de Jonas. So it is God's way to name children after the name of the father, showing the authority of the father with the entire family, even to the wife. Justamente. Então é uma maneira de Deus, é um jeito de Deus, essa coisa de chamar realmente os filhos, a família, pelo nome paterno, mostrando a autoridade do pai sobre aquela família, inclusive sobre a esposa, no caso de uma família. What do I mean? O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar em 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. O homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. So, the authority in the Bible goes like this. God the Father, the Lord Jesus Christ, the husband, and the wife. So you must accept now that your husband is higher in authority than yourself. Sisters here in this convention hall. Vamos entender essa hierarquia bíblica que fala que seria assim a hierarquia: Deus em autoridade, Deus, Jesus, o homem, a mulher, biblicamente falando. Então, irmãs que aqui se encontram hoje, vocês devem aceitar essa verdade, que realmente o marido ele tem uma autoridade sobre a sua família, sobre você, biblicamente falando. Vamos compreender isso. It proves that the Father is higher than the Son and the Holy Spirit. Mostrando que o Pai, voltando àquela questão, é maior, é mais elevado do que o Filho e do que o Espírito Santo. Belying the doctrine of Trinity of the Catholic Church. Desmentindo aquela doutrina da Igreja Católica a respeito da Santíssima Trindade. Because the doctrine of the Trinity says that they are perfectly equal. It is nonsense. E é um absurdo, porque eles dizem que na Trindade que essas três entidades são exatamente iguais, perfeitamente iguais. Isso é um absurdo. Why do I say it's a nonsense doctrine of the Catholic Por que Church? eu digo que é uma teoria, uma doutrina absurda da Igreja Católica? Vamos ler. In the book of John 14, it says, João 13:16. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do aquele que o enviou. see? Em verdade. When the Bible says, em verdade, it is something that is not anymore refutable. It is not something that must be accepted by all. Quando a Bíblia fala em verdade vos digo, é algo que não dá para negar mais. Aquilo é verdade e pronto. Não é para ficar recusando, negando aquilo. A Bíblia falou, em verdade vos digo isso e pronto. Em verdade, vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. The one sent cannot be greater than the one sending him, because the one sending
is greater than the one who is being sent. O enviado não pode ser maior daquele que o enviou, daquele que o mandou. Aquele que envia é maior do que aquele que foi enviado, não é? Now, we cannot find a verse in the Bible that the Lord Jesus Christ sends the Father. Nós nunca vamos encontrar na Bíblia um versículo que fala que Jesus Cristo enviou o Pai. You cannot find a verse in the Bible that the Holy Spirit sends the Father. Ou que o Espírito Santo também enviou, mandou o Pai. Please believe this. Por favor, acreditem nisto. When I say to you, you cannot find in the Bible, I am 100% sure. Quando eu digo a vocês, você não vai encontrar na Bíblia tal coisa, você não pode encontrar, eu estou 100% certo do que eu estou falando. Now, you cannot find a verse that the Father is being sent by the Son, or the Holy Spirit is sending the Father, but you can find verses that the Father is sending the Son and is sending the Holy Spirit, implying that the one sending is greater than the one being sent. Nós não podemos encontrar frases na Bíblia, versículos que falam que o Filho enviou o Pai, que o Espírito Santo enviou o Pai, mas sim que o Pai enviou a esses outros dois, e mostrando assim a superioridade, a autoridade do Pai sobre as outras duas entidades, o Filho e o Espírito Santo. The Son is being sent by the Father, and the Holy Spirit is being sent by the Father, meaning that the Father is greater than the Son and the Holy Spirit. Meaning again that the doctrine of the Trinity, that they are perfectly equals, is biblically false. Essa doutrina que eles são os três iguais, a doutrina da Santíssima Trindade, é biblicamente falsa, porque nós não encontramos, em parte alguma, que o Filho ou o Espírito enviaram o Pai, e sim o contrário. Portanto, mostrar que eles estão no mesmo nível é biblicamente incorreto. But there are those also I have met that believe that Jesus Christ is the Father. That is another misleading doctrine. Outra doutrina enganosa, meio desviada aí, que eu já ouvi alguns mencionarem, é que Jesus é o Pai. Do you believe that Jesus is the Father? Alguém acredita que Jesus é o Pai? Do you believe that Jesus is also the Holy Spirit? Vocês também acreditam que Jesus é também o Espírito Santo? You must not believe on that. Vocês não devem mesmo acreditar nisso. Because the Father is different from the Son, and the Son is different from the Holy Spirit. O Pai é diferente do Filho e o Filho é diferente do Espírito Santo. Vamos provar. Mateus 3:16. Mateus 3:16. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. This is it. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. In these verses that we read, we find the three. Nesse versículo aí que nós acabamos de ler, nós encontramos essas três entidades. Ali estão os três. They are in different places. Eles estão em lugares diferentes. The Son is in the river Jordan, being baptized by John the Baptist. And after he was baptized, the heavens were opened unto him. He saw the Spirit of God descending to him like a dove. Veja que o Filho, Jesus, ele estava naquele momento sendo batizado por João Batista, estava dentro do rio, nas águas, onde ele, naquele momento, ele olha para o céu e vê o Espírito Santo de Deus descendo como se fosse uma pomba. After that, there was a voice coming from above saying, "This is my beloved Son." And that is the Father. The Father is above. The Holy Spirit is in between the Father and the Son because it's coming down, going to the Lord Jesus Christ. Meaning,
at a particular moment in time, the Bible tells us that there is a situation wherein they are portrayed being in different places in that particular moment in time, speaking or doing different things. E a terceira coisa que é vista ali, ou seja, Jesus está no rio sendo batizado, o Espírito Santo está descendo do céu, e aí, além de tudo, vem uma voz do céu, que é a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então a Bíblia mostra claramente, nesses versículos, as posições dessas três entidades realmente em locais diferentes, cada um fazendo uma coisa. Em determinado momento, eles estão os três ali separadamente, a gente mostra, ou melhor dizendo, a Bíblia mostra, e para a gente fica bastante claro ver esses lugares diferentes. So the belief that Jesus Christ is also the Father is false. Então essa crença de que Jesus Cristo é também o Pai, ela é falsa. And you know why they were misled? E sabe por que esse povo foi enganado? Não. They are using a verse which they do not understand. Por quê? Porque estão usando um versículo que eles não entendem, eles não compreendem. Vamos ler. 10:30. João 10:30. Eu e o Pai somos um. This is the verse that they read. Esse é o versículo que eles leem bastante. Eu e o Pai somos um. And they close their Bible. Then say, oh, Jesus Cristo também é o Pai. Pai também Jesus Cristo. Isso. Estúpido. Estúpido, estúpido. Eles leem esse versículo e falam: eu e o Pai somos um, fecham a Bíblia, fora de contexto, e aí começam: Jesus e o Pai são um. E o povo entende que é uma pessoa só, uma entidade. What does the Lord Jesus Christ mean when he say, I and my Father are one? O que Jesus Cristo quis dizer quando ele falou: eu e o Pai somos um? Does he mean that he is also the Father and the Father is him? Será que ele quis dizer que ele era o Pai e o Pai era ele? Vamos ler. Mateus 19:5-6. Mateus 19:5. O que ordenou? Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas um só, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. I want you to notice the word of the Lord Jesus Christ on verse 5. Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. 6. Assim já não são mais dois, mas só carne. So, a husband and a wife team, in the eyes of God, só carne. Marido e mulher, nos olhos de Deus, são uma só carne. Uma. But it doesn't mean that the man is the woman and the woman is the man. Só que isso não significa, né, gente, que o homem é a mulher e a mulher é o homem. Agreed? Certo? Eles são a mesma pessoa ou não? It doesn't. Não, né? They are one, but the man is different from the woman. Amen? Amém? Eles são nessa unidade. Mas o homem é o homem, a mulher é a mulher. Amém? But they are one. Mas eles são um só. Do you know also that we can be one? Vocês também sabiam que nós todos aqui podemos ser um só? Sim ou não? Vamos ler. Gálatas 3, 27, 29. Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Porque todos vós sois em Cristo. So all those who believe
are one in Christ. Todos nós que cremos em Cristo somos o quê? Somos um. Temos essa unidade na fé. Somos um em Cristo Jesus. So if you believe like the way I believe, Se vocês creem do jeito que eu creio, we can say that somos um. nós podemos afirmar que somos um. But am I you and are you me? Agora, eu sou você e você sou eu? No. We are different. Nós somos diferentes. Much more when the Lord Jesus Christ said, "My Father and I are one." He doesn't mean to say that He is the Father and the Father is He. Da mesma maneira, quando Jesus diz eu e o Pai somos um, não significa que ele e o Pai são a mesma coisa, a mesma pessoa. I hope that is clear. Eu espero que tenha ficado clara essa questão. Quero fazer uma pergunta. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.